Olá! Hoje é dia 26 de setembro de 2016 e você está ouvindo a 109ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, nesta noite aí do dia 26 de setembro, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, na noite do dia 26 de setembro também, porque a gente divide o mesmo tempo e espaço, exceto nas gravações do Audacity, eu sou o Felipe Menha. E aí, Caio, beleza? Beleza, meu caro cabeça, como é que andam as coisas nessa noite do dia 26 de setembro? Tá tudo certo aqui, São Paulo, tempo bom, friozinho, mas já estamos na primavera e hoje estou feliz porque a NET garantiu a qualidade de internet para a nossa gravação como deve ser, né? Na semana passada eu estava me sentindo um entrevistado da Rádio Itatiaia nos idos de 1990, quando você tinha que ligar para o telefone fixo do camarada para conseguir fazer entrevista com ele, né? Foi mais ou menos isso, cara. Mas acabou valendo a pena, foi uma edição bem interessante, né, cabeça? Foi bem legal a edição e foi direto ao ponto, e fico feliz que nossos espectadores gostaram, né? Tenham gostado. Isso mesmo. A galera gostou e se manifestou no nosso super grupo do Telegram, e a galera toda lá, os mais de 30 membros, são 34 membros no nosso super grupo do Telegram. Se você é um ouvinte do Ainda Sem Nome, você fará muito bem a sua semana e o compartilhamento de links e de stickers se você instalar o Telegram. Já deve estar instalado no seu celular, porque você é uma pessoa bacana. Faça parte do nosso super grupo, o link está na descrição deste episódio. E ao pessoal que faz parte do nosso supergrupo, o meu mais sincero agradecimento. O pessoal anda mandando muito bem nas discussões lá, né, cara? Isso, você que está ouvindo esse podcast em qualquer outro lugar, ou vendo até no YouTube, o endereço agora é muito simples, cara, ainda semno.me/supergrupo, que você já é redirecionado para o link para que você acesse o supergrupo do Telegram. Isso, endereço esse que eu criei na semana passada e havia me esquecido. Muito bem, é assim mesmo, a vida é assim. A gente agradece também os que fizeram review do podcast no iTunes, que foi o Roveda, que está no nosso supergrupo, o Bizafra, e o Rodrigo Borges. E aí, Caio, você vai ter um problema, porque o Rodrigo Borges está morando em Londres e vai cobrar aquela remessa internacional de bananinhas. Cara, passe-me o endereço, Rodrigo Borges, Bizafra e Roveda. Farei com o maior prazer e enviarei também outras coisinhas mais junto com a nossa bananinha. Muito bem. Você pode ouvir todas as edições do Ainda Sem Nome. Hoje eu estou bem sinestesicamente errado aqui. No nosso site, aindasemno.me. Lá também tem todos os links para o iTunes, para o Stitcher, para o YouTube, para as redes sociais, para o supergrupo do Telegram, para várias coisas que estão acontecendo. Isso aí, pode entrar lá e fazer a sua colaboração. E um lembrete, né? Você que comenta no iTunes e deixa um review, nós estamos ainda retribuindo com bananinhas, tá? Então, até chegar um número que a gente acha legal, nós vamos colocar esse pedido e em troca as bananinhas. Isso, a gente setou uma meta aqui, e quando chegar na meta a gente vai dobrar a meta, né, Caio? Exatamente, essa é a intenção. Bom, e o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de 3 assuntos bem interessantes. Antes uma coisa, nós temos 2 recados, né, cabeça? Nós temos 2 recados, vamos lá. 2 recados. O primeiro deles é uma coisa que eu acabei de ouvir. Eu estava no meu automóvel escutando a 64ª edição do Xadrez Verbal, um podcast muito bacana que eu recomendo a todos que escutem. E eles estavam falando, dentre outros assuntos, claro, sobre as Paralimpíadas. E uma coisa que eu não havia me atentado, dado o meu parco acompanhamento desses eventos esportivos, é que o Alexandro Zanardi, aquele ex-piloto da Fórmula 1 e também da Fórmula Indy, ele é um campeão paralímpico. O cara já tem 2 ouros e no Rio, em 2016, ganhou um ouro e uma prata, não foi? Uma coisa assim, eu achei muito massa. E ele foi medalhista também em Londres, 2012. A história do Zanardi ela é uma das mais legais, eu acho, para quem... eu que acompanho muito automobilismo, a gente estava até falando isso mais cedo, foi o acidente que mais me chocou em todo esse tempo que eu acompanho automobilismo.
E a história dele é muito legal, tanto para quem gosta e tanto para quem não conhece ou não acompanhava o esporte. Aham. É uma coisa, realmente o Cabeça compartilhou umas fotos aqui na nossa conversa pré-show e o negócio foi feio, viu? O negócio foi muito feio. É foda. Mas mudando aí para claro, o Alexandre Zanardi agora é um campeão nas Paralimpíadas e merece todo o nosso apoio e os parabéns para ele. E parabéns também ao pessoal do Farol Jornalismo, né, Cabeça, que estreou o seu podcast. Isso, o Farol Jornalismo, o Moreno Osório, ele já foi um convidado aqui do Ainda Sem Nome. E o podcast do Farol começou agora, dia 22, na semana passada, com um formato interessante, que é um formato de entrevista num café lá em Porto Alegre. Eu acho que é super legal e é um formato que eu tenho vontade de fazer também, sabe, Caio? Eu acho que a gente poderia, se tudo der certo e nosso planejamento vingar, a gente vai conseguir também produzir entrevistas deste calibre, né? É isso aí. E aí você que está ouvindo, fique sabendo que novidades estão por vir e em breve você as receberá. Se você assina a nossa newsletter, você vai receber pela nossa newsletter, você vai receber pelo Twitter, pelo nosso blog, pelos próximos episódios que tratarão deste assunto. Exato. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Todo sucesso ao pessoal do Farol Jornalismo e também ao Alex Zanardi, que é um grande medalhista. E agora ainda a nossa pauta, né, Cabeça? A sugestão dos nossos queridos companheiros do Supergrupo, que com uma discussão bem bacana, bem interessante, versaram sobre o lançamento, ou os lançamentos do Google, né, dos dois aplicativos para fazer o que o aplicativo de Hangouts já faz. Enfim, o Google, em mais uma postura da mais autêntica manifestação de sua esquizofrenia, lançando um aplicativo para fazer coisas que ele já tem um aplicativo que faz. O Google lançou o Halo e o Duo, né, Caio? Para simplesmente fazer o que o Hangouts, que um dia já foi chamado de Messenger, né? Se eu não me... Aliás, tinha o Messenger, que era o aplicativo de SMS, que também fazia os Hangouts, que desdobrou, virou Hangouts, agora tem o Halo e o Duo. E aí você fica com 3 aplicativos para fazer basicamente o que um só faz. E eu acho isso mó legal, assim, um verdadeiro teste de rock art para o Google. O Google ouve vozes, sei lá, Google, qual que é do Google, né? Mas enfim, a galera falou, e aí brincadeiras à parte, o Halo é um mensageiro nos moldes do iMessage, da Apple, do iOS, e também na mesma onda, na mesma toada do nosso amigo, rapaz, o nome me falhou agora nesse momento, o Messenger do Facebook. Claro, Facebook Messenger. Exatamente, né? Que é a onda de ter uma inteligência artificial incluída no aplicativo. Então a brincadeira diferencial do Halo é você ter a inteligência artificial aí do Google Now ou algo que se assemelhe a isso, te auxiliando nas suas mensagens. Então você está conversando sobre, por exemplo, eu e o Cabeça combinando onde nós vamos almoçar amanhã, e aí o Google Now dentro lá do Halo, ou Halo, né, vai nos sugerindo coisas, a gente pode fazer esse tipo de integração. Essa é uma tendência que a gente já viu há algum tempo, né, a efervescência e a emergência da ideia dos bots e dos atendimentos via Messenger, da inteligência dentro dos mensageiros instantâneos. No lançamento do iOS na sua versão 10, o Messenger, o iMessage, né, ele tem isso incluso dentro dele, né? Você pode instalar aplicativos ou adendos dentro do iMessage da Apple, e eu acho que o mesmo está acontecendo agora com o Halo, o que me parece bastante, assim, em tese, interessante, né, Cabeça? Da mesma forma que o Duo, né? Mas aí, Caio, vê uma coisa, a gente estava falando isso antes, assim, meio que chega atrasado, meio que é um negócio só para dizer que tem, porque... É óbvio, né? Com o Facebook Messenger, com 900 milhões de usuários, você tem aí um mercado que demanda isso. Uhum. Mas já é um negócio que já é praticamente... O jeito que o Facebook fez a introdução do Messenger, ela é quase intrusiva. Ela foi totalmente intrusiva. Era tipo assim, ou você instala ou você não conversa com as pessoas. Uhum.
Ok, conseguiram 900 milhões de usuários. Eu até assinava recentemente o bot da CNN no Google, no Facebook Messenger. Então, assim, é óbvio que é para suprir uma demanda ou pegar uma fatia de um mercado que já existe. É um imperativo estratégico, como diz uma matéria do The Verge, que estará devidamente linkada nas notas desse episódio. Isso, o problema é que a mesma matéria fala que, o próprio título, né, fala que o app é um grande passo para trás. Então fica aquele negócio que a gente conhece e odeia do Google, que parece que são duas empresas, né? Uma que consegue fazer produtos super legais e altamente confiáveis e que vão, em tese, durar para sempre, o Gmail, o Android, etc. E no outro, coisas que ficam dando tentativas de coisas que vão dar errado, e quando um mínimo de pessoas assume e começa a gostar do aplicativo ou do serviço, eles cortam. Eu, como a gente já conversou lá no nosso supergrupo no Telegram, eu sou um órfão do Google Reader. Eu sinto muita falta daquele aplicativo, daquele serviço, e desde então o meu ceticismo vem crescendo com relação aos lançamentos do Google. Então é complicado esse cenário em que ele entra, né, cara? Que é assim, você já tem o Messenger com quase 900 milhões de usuários, ou mais do que 900 milhões, e aí aquele negócio, você tem muito prejuízo para correr atrás, né? Mas eu não acho que você, para ser um hit, ou para ser um hit você precisa ter uma quantidade absurda, mas para ser viável e para atender as necessidades, você não precisa ter esse número tão grande de usuários. E é aí que eu começo a divergir das políticas do Google com relação aos seus aplicativos. Eu acho que o Hangouts, por exemplo, é um aplicativo muito massa, muito bacana, e talvez ele não morra. É que ele é tão polivalente que ele vai acabar servindo para ser apenas aquele aplicativo para fazer as suas transmissões ao vivo via celular, sabe? Você abrir um Hangout e fazer uma transmissão no YouTube via celular, mas já tem, o aplicativo do YouTube permite isso também, né? Então, olha como é que é confuso a coisa, né? Você tem, ao mesmo tempo que um incentivo muito grande dentro da empresa para a inovação e para experimentação, mas parece que os setores não conversam entre si. O Hangout ficou abandonado às traças durante muito tempo, e as pessoas... É engraçado, né, que assim, uma coisa que sempre me incomodou enquanto eu usei Android é que o Hangouts, ele vinha instalado e ele era muito melhor do que qualquer mensageiro instantâneo, e ainda assim as pessoas tinham que instalar o WhatsApp ou o Telegram ou qualquer outro para se comunicar com os outros. Assim, pô, mas já tem o Hangouts, por que não conversa com o Hangouts? Se todo mundo que tem Android tem que ter Gmail, então você tem um Hangout instalado, você tem a sua conta do Gmail, por que você não usa? Mas enfim, é uma coisa cultural e também demonstra o abandono desse aplicativo por parte da empresa. O Halo, ele vem nessa onda, né? Como diz lá, a gente já falou anteriormente, é um imperativo estratégico, tem que atuar. Espero que o Google não mate esse produto no futuro próximo, mas dado o histórico do Google, não dá para confiar, né? E uma coisa muito interessante, assim, que é controverso, que, por exemplo, como eu e como essa matéria do The Verge, que está aí linkada no episódio, penso que não precisava ter dois aplicativos separados para fazer essas duas coisas, né? O Halo para mensagens e o Duo para você fazer ligações em vídeo, fazer videoconferências. Ou como foi mencionado no nosso supergrupo, é um FaceTime. Eu não acho... Caio, não, eu acho que não. Eu também acho que não deveriam ser dois aplicativos, porque todos os outros concorrentes são um só. Mas não é isso que estão falando os respondentes de uma questão que fala exatamente desse assunto no Quora. Há uma pergunta lá, que foi a pergunta que eu fiz aqui para tentar entender a coisa, né? Eu perguntei para o mecanismo de busca deste mesmo empresa, né, o Google, e a resposta que me veio foi essa pergunta do Quora, que se assemelha à minha dúvida, né? Por que são dois diferentes aplicativos? E aí alguns desenvolvedores respondendo, falando que é uma questão de performance, que é uma questão de foco
numa função em que o aplicativo vai ser melhor, que é uma aposta dupla, então vamos ver se há o risco de um não pegar e o outro pegar, então o que não pega a gente abandona. Enfim, tem um monte de abordagens com relação a isso daí, mas o que eu acho você poderia sim ter consolidado as coisas na mesma aplicação. A única argumentação que talvez me convença seja a de performance, mas enfim, né, cara, eu acho... me incomoda muito essa postura do Google de lançar produtos toda semana e matá-los na semana seguinte. O problema não é nem lançar toda semana, o problema é matá-los na semana seguinte. E o imperativo, não estratégico, mas o imperativo de um volume gigantesco de usuários. Parece que se você não tiver 1 trilhão de usuários em dois meses, o produto não é viável e eu vou desligar o produto. Então eu acho que essa abordagem não é legal, né? Mas faço todo o voto de sucesso, assim, estimo o sucesso do Google nessa nova empreitada. Enquanto existir outra opção, eu permanecerei com essa outra opção. Essa é uma coisa. Apenas isso. Uma das respostas bastante curiosas que eu vi no Quora aqui é o cara falando que os dois aplicativos servem para funções diferentes e por isso eles têm que ser aplicativos diferentes. Se o Google tivesse combinado os dois aplicativos, esse cara disse, os usuários perderiam mais tempo navegando através dele para achar a função que eles desejam. Isso iria piorar a experiência do usuário e fazer o aplicativo ser mais difícil de usar. Isso é uma afirmativa quando você tem uma experiência do usuário mal feita, né? E uma arquitetura mal feita do seu aplicativo, eu diria. Porque, sei lá, o Facebook tem várias funções, tem um Messenger e tem a rede social dentro dele, eu consigo saber exatamente onde eu acesso cada um, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que o cara que for baixar o Duo, ele vai falar, putz, mas eu vou ter que baixar um Allo para fazer o que eu quero fazer? Por que não fizeram os dois juntos? Aí o Google junta os dois, sabe? Aí depois separa de novo. Aí vai lançar o Alluo daqui a pouco. Uma separação de aplicativo que eu vi que foi bem feita, causou confusão, mas eu acho que foi bem feita e bem justificada no final das contas, foi quando o Foursquare criou o Swarm para deixar os check-ins do Swarm e o Foursquare como um compêndio de lugares para você fazer um review, entendeu? Que nesse ponto eu acho que talvez seja uma estratégia do Foursquare competir com o Yelp, por exemplo, para você fazer review de restaurante, bar, etc e tal. Isso aí vale em cabeça. Uma coisa muito legal, lembrando que o tema do nosso podcast é comunicação digital, que as pessoas não se esqueçam dessas plataformas, especialmente que se você estiver cuidando da comunicação de um estabelecimento comercial, um restaurante, um bar e tal, ou um lugar, um local de eventos, eu acho que investir nesse tipo de plataforma é bem legal, porque embora eu só me lembre que elas existam quando eu recebo um e-mail, tipo, hoje alguém quis se conectar a mim pelo Swarm. E aí eu lembrei, olha, existe o Swarm, né? Diferentemente de mim, que só se lembra dessa plataforma quando um e-mail chega, tem uma galera que utiliza ativamente e que inclusive prefere o Foursquare e olhar as dicas das pessoas no Foursquare a olhar no Yelp, que não pegou 100% no Brasil, e ao TripAdvisor, por exemplo, né? Sim, mas aí tem uma coisa muito interessante que eu já devo ter falado por aqui, que eu tô lendo o livro do Questlove, Something to Food About, onde ele entrevista chefs nos Estados Unidos sobre processo criativo e tal. Uma pergunta que ele sempre faz no meio da entrevista é o seguinte: ok, hoje a internet deu voz para todo mundo e ele, Questlove, como músico, sofre muito pela questão de ler review de disco, de música, de coisa que ele produziu na internet, e ele percebe que as pessoas são mais raivosas. E se os chefes de cozinha e donos de restaurante têm esse mesmo sentimento quando eles leem reviews no Yelp, por exemplo. E todos são unânimes. Eu acho que um cara só não foi tão expressivo e afirmativo nessa frase, mas todos falam o seguinte, que para eles você passa raiva e você não acrescenta nada. É muito melhor se você foi num restaurante, foi mal atendido, a comida tá ruim, etc.,
você falar com o cara, entendeu? Porque todos, no final das contas, assim, todos têm a convicção de que restaurantes são um lugar para você encontrar as pessoas, o chefe se expressa através da comida. Então, se o cara não receber essa expressão, voltar para casa e fazer um review raivoso, não adianta nada e não resolve o problema. Eu fico pensando no chapista do Renato Feinburger agora, como é que ele está considerando agora, nesse momento, como que ele se expressa por meio da maionese que ele está fazendo agora, ou por meio do hambúrguer que ele está apertando na chapa. Mas eu entendi muito bem a onda do chefe, é lógico que é outra brincadeira, outra vibe e tal, e que os reviews eles têm esse peso. Mas eles têm um peso, né, cara? Por mais que eles têm um peso, os usuários leem, né? Claro, não, isso aí... o Foursquare hoje ele tem, especialmente em cidades ou bairros aqui em São Paulo que eu não frequento, ele tem um peso considerável para eu poder saber se eu vou almoçar ou não no lugar. Então, é lógico que ele vai ter um peso, e querendo ou não, gostando ou não, você vai ter que lidar com isso. Você não é um frequentador da Vila Madalena, Cabeça? Não, eu sou, já frequentei, na verdade... Perceba que eu chutei certeiramente aí, né? Não, é porque, primeiro que a Vila Madalena é vizinha aqui, meu bairro vizinho, Pinheiros estendido para mim. Tem uma piada que o bairro de Pinheiros, a Vila Madalena, é o Vale Encantado, entendeu? Qualquer ideia muito progressista cabe aqui. Mas o fato eu frequentei muito frequento inclusive dois bares da Vila Madalena, e desses dois bares somente, que é o São Cristóvão e a Mercearia. A Mercearia, para mim, é o bar que mais se assemelha a qualquer bar de Belo Horizonte aqui em São Paulo. Mas, enfim, fora disso, eu tenho que pesquisar, tenho que saber, porque senão não sei. Não sei, simplesmente não sei. Esse São Cristóvão é o mesmo das mídias sociais no passado aí, que teve imbróglio? Não. Aquele ali foi a Botequim Santo Antônio, né? Uma coisa assim. Não, foi o Quitandinha, na verdade. Quitandinha é o do assédio. Teve um outro antes que o garçom brigou com a pessoa. Não sei. Não foi São Cristóvão. Não, acho que foi. Eu acho que não foi São Cristóvão. Botequim Santo Antônio, uma coisa assim. Pode ser. São Cristóvão é um bar de pessoas de bem, cara. Homens de bem frequentam? Homens de bem frequentam São Cristóvão. Eu tô zoando. Pessoas da República de Curitiba? Não, tô zoando. É um bar de futebol, o chopp é muito bom, vale a pena. Não tô recebendo nenhum centavo pra falar bem de São Cristóvão aqui, inclusive porque a pauta nem é o São Cristóvão. Mas seria bom se recebêssemos, né? Mas aí a gente abriria o programa falando isso, né? É verdade. Mas enfim, Cabeça, voltando a Alu e Duo, cabe a você, meu caro amigo, usuário e assinante desse podcast, que teste e que depois nos fale o que você achou e se você encontrou outra pessoa lá. Porque agora é a minha vez de falar o que falaram para mim várias vezes quando eu era tipo um dos 3 usuários do Google+. Vamos ver, instala lá e vamos ver se você consegue conversar com alguém. Vamos ver se vai, né? A vingança é um prato que se come frio. Aí eu gosto de comida fria. Mas muito bem. É isso aí, meu caro Cabeça. Vamos para a segunda pauta desse nosso querido podcast. Vamos, porque a gente, se tivesse um timekeeper aqui, o cara ia estar maluco, né? Que a gente certamente estourou qualquer tempo sobre a primeira pauta. Isso é só uma nota que eu achei bem interessante, que o Fabrício Vitorino compartilhou no Facebook, acho que no Twitter também. O Fabrício já participou aqui, editor do Tech Tudo, foi um dos nossos convidados recentes também, do Ainda Sem Nome. Ele postou uma nota que o Nilay Patel, que é o editor-chefe do The Verge, falando sobre um jornalista, um editor lá chamado Chris Ziegler, que descobriu que ele, enquanto ele trabalhou, ele que já era um colaborador de alguma data do The Verge, descobriram que ele estava fazendo jornada dupla também, trabalhando na Apple. Olha só que malandrinho, hein? E aí fizeram uma grande pesquisa, uma grande investigação para saber. Ele trabalhou lá nos 2 empregos em julho, agosto e agora em setembro. Se alguma das coisas que ele fez, alguma das matérias que ele escreveu, ou ele esteve envolvido, se ele se favoreceu de estar na Apple ou usou o The Verge
para fazer viés positivo para a Apple. E acabaram de descobrir que não teve nada nesse sentido, mas continuariam de olho para ter certeza que esse conflito de interesse que ocorreu sem a vontade, naturalmente, do The Verge, para que esse conflito de interesse não afete nada. Eu achei isso interessante porque é uma honestidade que a gente não vê no jornalismo ultimamente, especialmente aqui no Brasil. Então, achei interessante essa... Antes que qualquer coisa aparecesse, né? Eu acho que uma postura comum da gente ver aqui no Brasil é tipo, fica calado aí, espera, se der algum bizil, você fala, se não der, você fica quietinho. Exato. Eles falaram antes de dar qualquer coisa, eu achei legal, né? É tipo uma transparência e um carinho com o leitor, entendeu? Que... no final das contas se paga. Eu acho muito válido isso. O Nilay Patel tem um podcast que eu sigo, que é o Control Alt Delete, que é o Nilay Patel e o Walt, que é o cara do... rapaz, era do All Things D lá. Ele é o chefe da publicação irmã do The Verge. Então eles têm um bate-papo muito legal, sempre os dois apenas no podcast, e é daqueles podcasts de mais de 1 hora de conversa, assim, bem bacana. A última edição que eu escutei foi sobre o iPhone 7, e eles falando como que esse aparelho é um aparelho que eles não conseguiram recomendar a compra e também não desrecomendar a compra. Tipo, vai ser tudo bem se você continuar com o seu iPhone antigo ou se você comprar. Vai tudo continuar bem. Eu achei mó legal essa postura. E também o podcast do Nilay Patel é legal. Ele é um cara legal. É daqueles freaks que gostam de TV na última instância, assim, e sabe exatamente o tamanho do pixel da TV tal, do modelo tal. É daquele tipo de cara. O Ctrl Alt Delete é com o Walt Mossberg, que é o editor do Recode. Recode, caramba, cara, é isso aí. Quando o Vox Media comprou o Recode, ele veio junto, né? O Nilay Patel, a gente viu lá no South by Southwest um painel dele junto com mais 2 pessoas do The Wired, Wirecutter e mais uma X. Falando sobre review de produtos, e a gente teve uma grande referência sobre o mercado de televisões quando eles falaram que as televisões elas são basicamente os mesmos modelos ano a ano, mas eles trocam o número do modelo só para te confundir. Bem por aí. E um detalhe rápido, falando sobre o podcast do Vox Media, o Ezra Klein, que é editor do Vox.com, ele tem um podcast excelente também, o The Ezra Klein Show, que na última edição que eu ouvi, ele está entrevistando o nosso querido Malcolm Gladwell. Do Revisionist History, que é um bom podcast também. Exato, e é um podcast de mais de 1h30. Então, no meu caso, são três deslocamentos casa-trabalho, ou trabalho-casa. Cabeça, muitos podcasts, hein? Muitos podcasts. Eu acho que esse formato aí é um negócio que a gente deveria apostar nele, hein? Não é? Eu acho esse negócio de podcast aí pode ser interessante. Pode ser interessante, pode dar futuro. Pode dar futuro. Enfim, então fica aí essa declaração muito legal do Nilay Patel sobre o funcionário com jornada dupla. Nosso último... mais alguma coisa, cabeça? Não, só isso. Nosso último item da pauta é um texto muito legal que apareceu no Nexo Jornal, que é o texto Precisamos Falar sobre Algoritmos. Precisamos falar sobre um monte de coisa, né? Inclusive sobre Kevin. Precisamos falar sobre Kevin, sobre Clarice Falcão, precisamos falar sobre várias coisas, né? Inclusive sobre algoritmos. Pois é, essa reflexão que tem no Nexo Jornal é uma reflexão bem interessante, né, cara? Que os algoritmos, eles não são neutros, né? E isso vem de uma coisa, de um recente imbróglio vivido pelo Facebook, quando dá censura à foto daquela moça cujo nome eu não vou me lembrar de forma alguma, que é a menina que aos 9 anos teve a sua imagem nua correndo por uma rua do Vietnã lá, sofrendo com um ataque de napalm nos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos.
E essa foto havia sido censurada pelo Facebook quando uma publicação, se eu não me engano, dinamarquesa. Dinamarquesa. Teve uma briga grande dos veículos nórdicos com o Facebook. Que o cara publicou e aí o Facebook censurou a imagem e aí um grande jornal dinamarquês publicou de novo falando dessa censura e censurou de novo. E aí colocaram a culpa no algoritmo, né? E é muito interessante isso, e eu também me lembrei desse episódio escutando, olha só, cabeça, um podcast. Uau. Um podcast On The Media, da WNYC. Muito bom. Que é muito bom. E esse assunto foi tratado lá quando a responsabilidade foi jogada nas costas das máquinas. E as máquinas, elas são reflexos das pessoas que as criaram. Então, elas têm viés. E é isso que está falando um pouco nesse texto do nosso amigo Nexo Jornal, que é uma publicação muito bacana, hein? Ela é uma publicação bacana e também se assemelha ao Vox em certa forma. Eu acho uma boa referência porque eu sou muito fã do Vox. Uhum. Eu vi, eu acho que na newsletter do Quartz, um link falando que um dos cargos que o Facebook deveria... Primeiro que o Facebook deveria se comportar como uma empresa de mídia, que eles falam que não são. E eu acho que acabam sendo no final das contas. Uhum. E que algumas coisas deveriam ser delegadas e decididas por humanos e não por algoritmos, entendeu? Porque o algoritmo não tem essa sensibilidade histórica. Por exemplo, saber que aquela foto ela é importante. Uhum. E, enfim, outras coisas que são censuradas e afins. E por isso, como o Facebook é uma empresa de mídia, deveria ter um gatekeeper, deveria ter um editor, deveria ter qualquer coisa para fazer essa filtragem. Uhum. Sobre os algoritmos, no outro ponto, é aquele negócio que a gente já conversou algumas vezes e que é a parte triste, que é o que a gente hoje dentro do Facebook ou de qualquer outra rede, a gente é a mercadoria, né, Caio? Nós somos a mercadoria e uma coisa assim que a cada dia que passa se torna mais verdade, né? Aquele vídeo do Michael Welch falando, a máquina somos nós, a máquina está nos usando. A cada clique que a gente dá, a gente está ensinando uma coisa para a máquina, a gente está ensinando para esses algoritmos. Então a gente está só reforçando alguma coisa e é a história do Big Data, que a gente está fornecendo cada vez mais informação e isso é uma coisa que compromete a nossa privacidade, mas aí há aqueles que falam que a privacidade não precisaria existir nesse nível que existe. Enfim, é uma área fascinante da gente investigar e da gente ler e da gente se informar e ao mesmo tempo preocupante, porque os acontecimentos eles não nos dão tempo para refletir sobre eles e esperar os próximos. Então as coisas estão acontecendo num turbilhão e a gente vai vivendo, vai levando, aí fazendo uma analogia futebolística, como o ataque do Corinthians, né, bicho? A bola bate na barriga, a bola bate na coxa, na canela e nós vamos tocando o troço aí, né? Vai, mas aí assim, até vai e vai pra onde? Vai indo e eu pra onde? E acabou o fundo. Exatamente. Então assim, cara, é meio, eu não sei, às vezes a gente fica tentando traçar ou fazer alguma previsão de futuro quando a gente não sabe. Talvez a gente vai depender de algoritmo pra tudo agora? Pois é, cara, o futuro é complicado. A única previsão que dá pra fazer é que você vai pagar imposto e vai morrer em algum momento. E que o Halo ou o Duo, ou os dois, talvez ano que vem não existam. Talvez. Mas, sabe, assim, é um negócio... Imagina... Eu fico pensando assim, quando você dedica tempo... Qualquer extra de informação que você põe no Facebook, você está ajudando alguém a ganhar dinheiro e esse alguém não vai ser você. Não. E provavelmente vai ser só o Mark Zuckerberg. Vai ser só o Mark Zuckerberg. E virou, sabe, assim, agora tudo virou isso, algoritmo. Uhum. Não sei, num estado em que os algoritmos decidem, onde ele vai decidir o que é mais importante ou menos importante, você acaba... Foi a gente que falou, Caio, elucubrando aqui um pouco, foi a gente que falou em algum momento sobre eleições e algoritmos, que os algoritmos podiam decidir eleições num nível
Talvez não não presidencial, mas municipal, talvez? Cara, não me lembro disso, mas seria interessante, já pensou? Porque essa questão do algoritmo, ela se você tá falando, por exemplo, de um jornal, ela tem, tipo, tudo a ver, sabe? Aham. O algoritmo pode distribuir uma notícia de um jornal A menos que a do jornal B. Não porque a publicação ou a rede ela é tendenciosa para o B, mas é porque aquela matéria, aos cálculos do algoritmo, ela tem mais entrega do que a outra. Uhum. Não sei se chegamos já a esse ponto, mas eu não me estranharia se isso ocorresse. Não, você não acha que... Bom, aí talvez são números que a gente não tem de engajamento e entrega de, sei lá, Globo, Folha de São Paulo e Estadão no Facebook. O mais próximo que a gente tem é como que o Google News é montado, que é baseado no PageRank, né? Então ele vai olhar o que está sendo linkado nesse momento, o que está sendo buscado, que assuntos estão sendo falados, a autoridade, a experiência do site em questão. Ele joga e faz esse malabarismo aí e monta a página para você. Mas... por exemplo, no Facebook da vida, que se a gente posta 2 links, qual que vai ter mais alcance baseado na entrega, isso seria interessantíssimo ver, né? Porque eu acho que essa coisa é muito mais baseada na característica de quem emitiu e não do link específico. Ou às vezes o link específico é considerado, tanto que de vez em quando você vê lá 3, 4 pessoas compartilhando o mesmo link. E aí você vê que esse tem um peso grande, né? Porque 4 pessoas resolveram compartilhar a mesma referência. Então, faz sentido, né, cara? E é uma coisa de se prestar atenção, porque... e é uma da coisa crítica desse texto do Nexo, eu recomendaria que todos lessem, que é a onda assim, olha... A gente acha que as coisas, porque elas não estão centradas numa pessoa, são algoritmos, são máquinas, que as máquinas elas são imunes e que elas são neutras. E elas não são neutras. A gente tem que refletir sobre isso, que elas não são neutras. Não é que elas têm um viés ou um sentimento, e que esse sentimento... Não, é que elas vão refletir a orientação de quem a programou. Ela tem uma coisa aí, né? A coisa não fica incólume, não passa incólume. E à medida em que ela aprende também, ela também vai se enviesando. É o caso daquela inteligência artificial da Microsoft lá, que virou nazista em 12 horas, né? Eu ia falar, Caio, que felizmente, né, em algum ponto o algoritmo ele representa ou ele vai de acordo com quem o programou. E esse alguém é uma pessoa, porque se isso acontecer de algoritmos programarem algoritmos que vão aprender, a gente vai ter a Skynet aí em tempo recorde. É bem provável. Mas já temos os automóveis, né, cara? Daqui a pouco os automóveis vão cercar na rua e falar assim, entra agora, você tem que entrar aqui. Você vai entrar e obedeça. E é isso mesmo. E a gente vai pra fazenda servir de alimento para alguma coisa. Vai virar Soylent, né? Soylent Green, exatamente. Soylent Green is made of people. É isso aí. E com esse pensamento bem acalantador, né, cabeça? Acho que a gente pode dar boa noite nessa segunda-feira, né? Boa noite, Cinderela, hein? Boa noite, Cinderela. Às 23h23, esse horário é quase cabalístico. A gente encerra essa edição do Ainda Sem Nome num horário um pouco mais tarde para a gravação, mas ainda firmes no comprometimento da terça de manhã, né, Caio? Nova, antes das 11 sai. Antes das 11 sai, com certeza, mas é terça de manhã. Terça de manhã. Nessa segunda, inclusive, que a gente está tendo, que diriam que é o Super Bowl dos debates presidenciais, que Hillary Clinton e Donald Trump estão nesse momento debatendo. E meu WhatsApp diz que o Donald Trump já ganhou no bingo da China, já dizendo a palavra China várias vezes. Ah, é? Eu desejo toda felicidade nos futuros desafios de Donald Trump e também nos de Hillary. E gostaria que esses desafios de ambos não envolvessem a presidência dos Estados Unidos. Mas, enfim. Nesse caso, mas aí é um desejo inútil. E é melhor Hillary do que Donald Trump, né? Isso é claro na minha cabeça. É menos pior. E vamos seguindo, né, cabeça? Numa semana feliz, sem esquecer do nosso habitual Fora Temer. Exatamente. E aí, a última coisa, para terminar esse episódio de maneira misantrópica, a pergunta, Caio, sem pensar, João Leite ou Calil?
Nossa, a capivara da Lagoa da Pampulha, velho. Com febre fafitosa. Febre maculosa. Maculosa, isso sabe? aí. Febre tifoide, o que quer que seja, bicho. A morte do inferno, se existisse, de cabeça pra baixo, rodando, comendo pão pisado pelo, sei lá, qualquer um dos dois, que eles são o capeta. Seria melhor, velho. Mas enfim, nós estamos muito mal servidos nas candidaturas à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu me sinto desolado. Eu acho que eu vou de Maria da Consolação, mas ainda a verificar. Bom, só para encerrar, eu vou ser rápido aqui porque a gente já estourou o tempo. Mas é curioso esse discurso do Calil, que é o mesmo, por exemplo, do João Dória, que ele fala que ele não é político. Como se você, a partir do momento que você assumir o cargo, você vai ter que ser político e fazer política porque faz parte do jogo e do dia a dia. Como se eles, por exemplo, nunca tivessem feito políticas e negociações e no dia a dia da profissão deles como administradores ou gestores, sabe? Mas é o famoso vamos jogar para o público, né? Exato. Enfim, cara, mas assim, eu não gosto nem de vislumbrar essa possibilidade que você me colocou, não, cara. Eu não sei o que seria pior. Nesse caso aí é difícil mesmo. Tá complexo. Mas vamos levando na cabeça, assim. Vamos lá. Esperança é a última que morre. Exato, é isso aí, Caio. Vamos ser otimista e torcer pelo meteoro. Isso. Bem meteoro. Pelo menos o algoritmo do Spotify foi muito bom comigo essa semana, então eu já tô mais feliz. Eu não uso o Discovery do Spotify e sinto-me muito feliz com isso. Então, pois deveria. É isso aí, Caio. Eu admiro a sua política e a sua boa educação nessa última resposta. Me admira você, mano. Tá vendo a petulância do cavalo aí? É isso aí, galera. A gente se vê semana que vem. Isso, uma ótima semana. Isso aí, boa semana. Valeu, abraço. Falou.